Os 7 níveis de jogadores de futebol, desde os piores entre os piores até os maiores da história. Parte 1. Os piores de todos os tempos. Esse é o verdadeiro ponto mais baixo da pirâmide. Aquele lugar onde os jogadores não são lembrados por gols decisivos, títulos conquistados ou dribles desconcertantes. Nada disso. Eles entraram para a história pela incapacidade quase artística de jogar bola. O que torna esse nível tão fascinante é que, de alguma forma, esses caras chegaram ao futebol profissional. E pior, jogaram em grandes estádios, diante de milhares de torcedores, sob as luzes da fama. Só para provar que, às vezes, até o impossível acontece. Aqui, o nível de ruindade é tão baixo que, se você começasse a jogar hoje, sem experiência nenhuma, provavelmente faria melhor do que esses caras. O exemplo mais clássico é o Ali Dia. O nome já virou lenda, mas não pelo tamanho. Em 96, ele enganou o Southampton dizendo ser primo de George Weah, que na época era simplesmente o melhor jogador do mundo. O técnico acreditou na história e colocou o cara em campo. O resultado? Ele parecia um torcedor que tinha ganhado um sorteio para jogar 15 minutos ao lado de profissionais. Errava passe de 2 metros, tropeçava na bola e parecia sempre um segundo atrasado em cada jogada. Claro, foi substituído rapidamente e nunca mais voltou a atuar no nível profissional. Resultado, entrou para a mitologia como talvez o maior estelionatário da bola. No fim, esse nível é um misto de vergonha alheia e diversão, porque, convenhamos, quem nunca riu de um erro grotesco, de um gol perdido na pequena área ou de uma lambança monumental do goleiro? Jogadores desse nível nos lembram que o futebol não é feito só de craques como Messi e Cristiano Ronaldo. Também existe espaço para os desastrados, os enganadores e os que jamais deveriam ter vestido uma camisa profissional. Parte 2. Ruins. Aqui a gente já sobe um degrau na pirâmide da ruindade. Diferente do nível 1, onde habitam os trapaceiros, os memes ambulantes e os jogadores que você tem certeza que foram parar no futebol por engano, no nível 2 estamos falando de caras que, bem, até jogam bola. O problema é que, na comparação com a expectativa, eles sempre ficam devendo. São os mestres do quase craque, quase decisivo, quase ídolo. E esse quase acaba virando a marca registrada da carreira. O exemplo perfeito é o Álvaro Morata. O atacante espanhol rodou por Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético de Madrid, sempre com status de titular ou de contratação importante. Mas o que o mundo mais lembra dele? Os gols inacreditavelmente perdidos. Outro caso emblemático é Sérgio Roberto, o famoso quebra-galho de luxo do Barcelona. Ele até entrou para a história com o gol da remontada contra o PSG em 2017, mas nada além disso. É o típico jogador que os técnicos adoram por ser obediente, mas que a torcida vê como um símbolo de mediocridade. Esse grupo aqui é composto por jogadores que até colecionam títulos e convocações, mas sempre deixam a sensação de que alguém mais talentoso poderia estar ali no lugar deles. Eles não são fraudes completas como os do nível 1, mas também não são confiáveis. É aquela história. Você até pode aguentar 90 minutos de Sérgio Roberto ou Morata em campo, mas ninguém nunca na vida comprou um ingresso só para ver eles jogarem. Nível 3. Medianos. Agora chegamos naquele espaço confortável entre o amor e o ódio. O nível 3 é a terra dos jogadores medianos, aqueles que nunca foram motivo de chacota como os do nível 1, nem frustraram expectativas como os do nível 2. Eles são simplesmente, medíocres. É o famoso beleza, pode ser. Ninguém comemora quando são contratados, mas também ninguém faz protesto em frente ao CT. São os caras que vivem nessa eterna gangorra entre titular e alguns jogos no banco. Úteis, esforçados, até decisivos em dias raros, mas jamais protagonistas. Um grande exemplo é o Timo Werner. O alemão parecia o atacante dos sonhos. Rápido, inteligente e com faro de gol. Até começar a perder chances inacreditáveis no Chelsea e virar meme mundial. Hoje, ele corre, se esforça, dá trabalho para os zagueiros, mas quando chega a hora de decidir, a torcida sempre prende a respiração. E não é de confiança, é por medo. Outro clássico é Daniel Sturridge. No auge do Liverpool, parecia que ia formar uma dupla histórica com Suárez. Marcou gols bonitos, mostrou talento, mas o corpo nunca deixou ir longe. Resultado, ficou no limbo dos medianos. Esses caras aqui são perfeitos para compor elenco. Eles equilibram o time, dão profundidade ao plantel e garantem que o treinador tenha opções quando as estrelas cansam.
Só que dificilmente alguém vai ao estádio pensando: hoje eu vim para ver o Lucas Vazquez jogar. Resumindo, o nível 3 é a terra da normalidade. Jogadores medianos que podem até viver dias de craque, mas logo voltam para o papel que realmente dominam, o de coadjuvantes. Nível 4. Jogadores ok. Aqui as coisas começam a ficar mais sérias. O nível 4 é o território dos jogadores respeitados, aqueles que realmente tiveram momentos de brilho, fizeram história em clubes importantes e conquistaram títulos relevantes. Só que mesmo assim, nunca entraram na conversa dos melhores da geração. É o jogador que poderia estar na categoria anterior, mas não está porque entregou momentos marcantes com mais constância. Um ótimo exemplo é o Willian. No Chelsea, virou ídolo, foi campeão da Premier League, da Europa League e sempre entregou constância. Mas mesmo jogando em alto nível, nunca foi considerado um craque incontestável. Era sempre o ótimo segundo atacante, o cara que equilibrava o time, mas não aquele que você colocaria entre os 10 melhores do mundo. O Philippe Coutinho segue a mesma linha. No Liverpool ele brilhou intensamente, encantou a torcida com dribles e golaços de fora da área. Parecia que ia assumir o posto de estrela mundial. Só que depois da transferência para o Barcelona, virou um grande exemplo de decepção. Nunca mais alcançou aquele nível mágico. Um jogador que viveu pouco como craque, mas ficou marcado pelo poderia ter sido. Outro clássico caso é o Memphis Depay. No Lyon, ele jogou muita bola, chamou a responsabilidade e parecia pronto para dar o salto no Barcelona. Só que mais uma vez, virou tropeço. Ele entregou até alguns momentos interessantes, mas jamais se consolidou como protagonista. E isso também está acontecendo aqui no Corinthians. Outro nome para essa categoria é o de Giroud, campeão do mundo com a França, artilheiro histórico da seleção francesa e dono de uma carreira sólida em clubes como Arsenal, Chelsea e Milan. Só que ao mesmo tempo, nunca foi unanimidade. Sempre foi comparado com outros centroavantes de maior brilho técnico. Ainda assim, quando você olha para a prateleira de títulos, percebe que esse mais ou menos venceu muito mais do que vários craques, incluindo uma Copa do Mundo sem marcar nenhum gol. Resumindo, o nível 4 é o de jogadores respeitados, aqueles que marcaram época em alguns momentos, mas nunca chegaram a ser intocáveis. São craques em flashes, mas não lendas absolutas. Nível 5, os bons. Agora o papo é sério. O nível 5 é o dos jogadores que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que são ruins ou medianos. Aqui entram os verdadeiros craques, jogadores que brilharam em finais, decidiram títulos, conquistaram taças e marcaram época em clubes e seleções. Mas ainda assim, falta aquele último detalhe que os separa dos gigantes absolutos da história. Eles são reverenciados, respeitados e idolatrados, mas quando o debate se afunila, quase sempre ficam de fora. Pensa no Casemiro, um verdadeiro monstro nas finais de Champions League pelo Real Madrid. Sempre decisivo nos maiores palcos, o motor de sustentação do meio-campo mais vitorioso do século. Foi peça fundamental em uma era dourada do clube, além de assumir papel de liderança na seleção brasileira. Ele é bom? Claro. Mais do que isso, ele é lendário. Mas dificilmente alguém o colocaria na prateleira dos melhores de todos os tempos. Ou então o colocaria como o melhor volante da história. O Ibrahimovic é outro exemplo perfeito. Dono de um carisma único e de gols que parecem de videogame, Zlatan foi um dos atacantes mais lendários do século. Passou por gigantes como Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, enfim. Venceu quase tudo o que podia em ligas nacionais, mas faltou à Champions League, o grande troféu europeu. Ele é imenso, um verdadeiro ícone, mas ainda assim fica um degrau abaixo dos gigantes que conquistaram absolutamente tudo. Thierry Henry talvez seja o maior símbolo desse nível. Um ídolo eterno do Arsenal, onde foi o rosto dos invencíveis. Um craque genial, dono de gols inesquecíveis e de uma idolatria absurda. Também foi campeão do mundo e da Euro com a França. Um jogador histórico, mas de novo, quando a conversa sobe para outro nível, ele para um pouco antes. E por fim temos Kaká, o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro em 2007. Um meia elegante, dono de uma arrancada imparável e craque decisivo nas campanhas do Milan. Campeão da Champions, campeão do mundo com a seleção, dono de uma carreira que qualquer jogador sonharia em ter. Só que ao mesmo tempo, o seu auge foi curto demais. Ele brilhou intensamente, mas por pouco tempo. E por isso, fica um degrau abaixo dos gigantes eternos. Resumindo, o nível 5 é o dos jogadores que marcaram história,
decidiram títulos e entraram para sempre no coração dos torcedores. Craques, ídolos, mas que ainda assim não chegaram ao Olimpo dos imortais do futebol. Nível 6, os melhores do mundo. Aqui a conversa muda completamente de tom. Se no nível anterior falamos de craques históricos, agora entramos no território dos gênios. Esses jogadores não apenas foram bons ou decisivos, eles mudaram o jogo, influenciaram gerações inteiras e se consolidaram como referências absolutas em suas posições. Por exemplo, quando falamos de Xavi e Iniesta, estamos falando de dois dos maiores maestros da história do futebol. Eles foram a alma de um Barcelona que revolucionou o esporte com o tic-tac e também da Espanha que conquistou 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, um domínio inédito no futebol de seleções. Eles não só ganharam títulos, mas mudaram a forma de jogar futebol. O Ronaldinho Gaúcho é outro que não pode faltar nessa categoria. Talvez o jogador mais mágico que já pisou em campo. O seu auge, principalmente no Barcelona, foi curto, mas absolutamente inesquecível. Ele não apenas vencia, mas encantava. Com sua genialidade, fez milhões de pessoas assistirem futebol não apenas para torcer, mas para se divertir. Ele é um dos poucos que fizeram o jogo parecer arte pura. E por outro lado, no campo defensivo, ninguém representa melhor esse nível do que Paolo Maldini. Dono de uma longevidade absurda, ele redefiniu o que significa ser um defensor, como zagueiro ou como lateral. Elegante, técnico e líder nato, fez história no Milan e na seleção italiana. A sua consistência por mais de 2 décadas o coloca entre os maiores defensores de todos os tempos. E por fim, Buffon, um dos maiores goleiros da história. Com mais de 2 décadas no mais alto nível, ele foi ícone da Juventus e campeão do mundo com a Itália em 2006. Buffon não apenas defendia bolas impossíveis, ele transmitia segurança, liderança e respeito. Foi referência para toda uma geração de goleiros. Esses jogadores representam quase que o auge absoluto do futebol mundial. São reverenciados em qualquer lugar, lembrados com emoção e tratados como lendas vivas. Mas ainda assim, falta um detalhe: eles não estão no topo da pirâmide. Parte 7, GOAT. Chegamos agora ao panteão do futebol. Aqui não existe discussão sobre bom, craque ou melhor da geração. Esses são os deuses do esporte, nomes que atravessam décadas e que serão lembrados mesmo quando ninguém mais estiver vivo para tê-los visto jogar. Lionel Messi é o símbolo máximo dessa era. Dono de 8 bolas de ouro, campeão de praticamente tudo que disputou e coroado com a Copa do Mundo de 22, ele não é apenas um jogador, é praticamente uma obra-prima em movimento. A sua visão de jogo, dribles e gols o colocam como um dos maiores que já existiram. Ao lado dele, Cristiano Ronaldo representa a perfeição do profissionalismo e da obsessão por vitórias. Um atleta que bateu recordes em todos os clubes por onde passou e se tornou o maior artilheiro da história do futebol competitivo. Ele é sinônimo de disciplina, força e mentalidade vencedora. Na Argentina, ainda tem outro nome, Diego Armando Maradona. Gênio, irreverente e polêmico, levou seu país ao título mundial em 86 praticamente sozinho. Ele representava não só o talento bruto, mas a paixão, a garra e a alma do futebol. O Ronaldo Fenômeno também é o atacante que muitos consideram o mais talentoso da história. Dribles curtos, arrancadas imparáveis e gols de todas as formas. Mesmo com tantas lesões, ele conseguiu ser campeão do mundo, melhor do planeta e inspiração para toda uma geração de camisas 9. E a gente poderia citar outros nomes aqui, como Johan Cruyff e Manuel Neuer. Mas para fechar a lista, temos que falar sobre Pelé, que está um patamar à parte. O rei do futebol não só conquistou 3 Copas do Mundo, como também redefiniu o que significava ser jogador de futebol. Pelé não foi apenas craque e gênio, foi um fenômeno que elevou o esporte ao nível global. É o maior ícone que o futebol já teve e muito provavelmente esse posto nunca será tomado. Esses nomes não são apenas grandes jogadores, são eternos. Estão em um nível que ultrapassa estatística, título ou número. São histórias vivas, lendas que inspiraram bilhões de pessoas e que estarão nos livros de história daqui a 100, 200, 300 anos. Porque no fim, se você quiser entender por que o futebol é o esporte mais amado do mundo, basta assistir a um jogo desses caras. É ali que a magia acontece, é ali que o futebol se transforma em algo maior do que o próprio jogo.
Mas me diz, em qual desses níveis você colocaria o seu jogador favorito? E qual foi o maior absurdo dessa lista? Deixa aqui nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.